Shalom, לכולם ישראליצ'ים, שלום לזרים של גילויים לב, שלום לך, אשר משתתף בתעלה בפייסבוק e ביוטיוב. Shalom para todos os israelitas, shalom para os gentios de corações sinceros, shalom para você que nos acompanha o nosso canal no YouTube e também no Facebook, que é o ancião Asaf Benami Crispim Levi, dirigente da Yeshuv Israelite Shel Pereira Barreto. E o nosso objetivo é ensinar a Torá para que possa despertar as 12 tribos de Israel, que saiam das religiões, que saiam das tradições religiosas, das filosofias religiosas, filosofias políticas e humanas, e voltem para guardar o Berit Olam, o concerto eterno. Porque só a Torá é a única verdade que o Eterno deixou na Terra. David diz no Tehillim de número 119, eu vou ler aqui, Tehillim de número 119, para que você possa ter ciência, Tehillim 119. No versículo 160, tuas palavras são verdade, desde o Bereshit, desde o Gênesis, desde o começo, e cada um dos teus sadikim mishpatim, teu justo juízo, duram leolam vaed, ou seja, para sempre. Então, muitos estão perdendo tempo nas filosofias religiosas, nas religiões, embora elas ajudem um pouco, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Então, procura conhecer o concerto eterno, Torá, o pacto que o Eterno fez com nossos pais, com Avraham, com Yitzhak, com Yaakov, com Yosef, com Noa, com David, com Moshe e com todos nós, para que nós possamos entrar pelas portas na primeira ressurreição. Bom, hoje eu quero falar sobre o item de número 98, tornar-se impuro através de comida e bebida. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui também, que eu não respondo provocações. Às vezes pessoas fazem críticas com provocações, eu não respondo, porque a Torá nos proíbe isso, né? Não ofender o irmão com palavras. E outra coisa, eu quero deixar, quando a pessoa tiver alguma discordância em relação a mim, que sou um ancião, tá? Porque a Torá diz que nós devemos ter respeito com os anciãos, principalmente com aqueles que ensinam a Torá. Então eu quero deixar meu WhatsApp, se você um dia quiser falar comigo, ou seja, para dialogar comigo, eu sou um homem de diálogo, eu estou, qualquer pessoa, rabino, padre, mulá, qualquer tipo de pessoa, professor, eu estou à disposição. O meu WhatsApp é mais 55 18 9 9132 9504, falar com o ancião Asaf. Bom, então vamos para o item 98, tornar-se impuro através de comida e bebida. Mas antes de nós lermos esse item, eu quero pedir a você, deixe o seu like, faça a sua inscrição, ajude-nos a chegar até os 1000 inscritos para que o nosso canal seja monetizado. Também quero agradecer as suas contribuições, os seus dízimos, as suas ofertas, suas tzedakot, dos homens e mulheres de bons corações que têm nos ajudado nessa missão de ensinar a Torá, aqui no Brasil, em Israel e em todos os países da Terra. Bom, então vamos agora para o item 98, tornar-se impuro através de comida e bebida. Vaikra, Levítico 11,
Vaikra, Levítico 11. Vaikra, Levítico 11. 31 ao 38. Que diz assim: Estes são imundos a vós, entre todos que rastejam. Quem os tocar quando eles estiverem mortos, serão imundos até a tarde. E tudo aquilo sobre o que cair alguma coisa deles, estando eles mortos, será imundo. Seja sobre qualquer recipiente de madeira, ou veste, ou pele, ou saco, qualquer recipiente em que isto aconteça, deve ser colocado nas mains e será imundo até a tarde, e assim será limpo. E todo recipiente de barro, dentro do qual cair algo sobre eles, tudo que houver dentro deles será imundo, e o objeto quebrareis. Qualquer alimento sobre o qual cair essa água ficará imundo, e qualquer bebida que estiver dentro da vasilha ficará imunda. Aleluia. E tudo que cair sobre o cadáver de um desses animais será imundo, ou seja, um forno ou fogareiro para cozinhar panelas, eles serão quebrados, porque eles são imundos, e serão imundos a vós. Não obstante, uma fonte ou uma cisterna na qual há bastante maim e bastante água será limpa, mas qualquer que tocar o seu cadáver será imundo. E se qualquer parte do cadáver cair em qualquer zerá, semente, do plantio que ainda será semeada, será pura. Mas se qualquer maim for colocado na zerá e qualquer parte da sua carcaça cair nela, será imundo a vós. Bom, então nós já vimos aí, né, tornar-se impuro com a carcaça de animais. Tornar-se impuro é através das carcaças de determinados animais rastejantes. Quando fala os cadáveres desses animais rastejantes e outros tipos de animais, fala-se dos animais imundos, que nós não podemos comer, porque quando os animais puros, não. Por exemplo, você matava o boi, o sacerdote matava o boi, ele destrinchava ali o boi, ou a codorniz, ou as aves, então era um cadáver ali. Mas eles não ficavam puros, só se ficavam impuros com a carcaça de determinados animais, né, impuros, né? Porque quando o sacerdote matava um boi para ele comer, uma ovelha, um carneiro, ele tinha que destrinchar depois de morto, ele tinha que separar a parte da da oferta queimada, e a parte comestível, a parte boa. Então ele pegava naquele cadáver, e ele não estava imundo, né? Porque aquele animal era comestível, aquele animal era puro. Agora, os animais imundos, sim. Né? Então, nem todos os animais, se tocasse na carcaça, estariam imundos. É preciso que a Torá a gente medite bem, né? Então, esse também é o meu parecer, como um ancião no meio do povo de Israel, no meio das 12 tribos de Israel. Eu dou o meu parecer. Amém? Porque tudo é interpretação. É por isso que a Ushua, quando ele dialogava com os perushim, com os religiosos, que alguém fazia uma pergunta para ele sobre a Torá, ele falava: como é que você interpreta? Então, eu estou dando o meu parecer como um ancião no meio das 12 tribos de Israel, no meio de todo o povo no mundo. Bom, então tornar-se impuro através de comida e bebida. Nós vemos que fala aqui sobre os animais, né, que não podia comer, né, que era o camelo, o coelho, a lebre, o porco, né, e não podia tocar nas suas carcaças. Tá? Bom, depois fala dos peixes também, os peixes que podia comer e os que não podia comer. Depois fala dos animais, dos insetos voadores que rastejam sobre 4 pés, né? E diz: apenas desse vocês podereis comer a locusta, segundo sua espécie, o gafanhoto,
calvo segundo a sua espécie, os caravelhos segundo a sua espécie e o gafanhoto segundo a sua espécie. Quando a pessoa matava esses animais, que podia comer, a locusta, o gafanhoto, calvo, o escaravelho segundo a sua espécie, ele não ficava imundo, porque eram animais comestíveis. Então tem que saber discernir bem isso, entre os animais comestíveis puros e os animais impuros que o Eterno ordenou para nós não comer. Bom, e depois vinha embaixo aí, né, tudo que caminha sobre pata, entre toda espécie de criaturas vivas, né, que caminha sobre todos os 4 pés, vos serão imundos. Qualquer um que tocar a sua carcaça será imundo até a tarde. Bom, estes também vos serão imundos, entre os que rastejam a terra, a doninha, o rato, o sapo, segundo a sua espécie, e o porco-espinho, o lagarto da terra, o lagarto, o caracol e a topeira. Então, se caísse um desses animais, em algum recipiente de madeira, ou veste, ou pele, ou saco, qualquer recipiente que isso aconteça, devia lavar. E seria imundo até a tarde. Né? E quando chegava a tarde, estava limpo. Aquele recipiente de madeira, aquela veste de pele ou saco. Né? Bom, e todo recipiente é de barro, dentro do qual cair algo deles, tudo que houver dentro dele será imundo. O objeto quebrareis. Então, se caísse num vaso de barro, em um tacho de barro, né, teria que quebrar o tacho. Qualquer alimento sobre o qual cair essa água ficará imundo. E qualquer bebida que estiver dentro da vasilha ficará imunda. Por exemplo, tinha uma garrafa de vinho ou um odre de vinho e caísse um desses animais ali, estava impuro. Né? Estava impuro. Bom, e tudo que cair sobre o cadáver de um desses animais será imundo. Veja bem que esses animais são os animais não comestíveis. E tudo que cair sobre o cadáver de um desses animais será imundo, seja um forno ou fogareiro para cozinhar, panelas, eles serão quebrados, porque eles são imundos e serão imundos a vós. Mas quando cair numa fonte, numa cisterna de água corrente, água limpa, que jorrasse, né, na qual bastante maim será limpa, porque ela era águas correntes e levava para longe. Então, estava limpo. Né? Mas o cadáver continuava sendo um cadáver imundo. E se qualquer parte do cadáver cair em qualquer zerá, qualquer semente do plantio, que ainda será semeada, será pura. Então, se caísse o cadáver de um desses animais que eu citei no começo, em qualquer semente do plantio, né, estava lá a semente ali preparada, e caísse um desses animais, a semente continuava pura. Mas se qualquer maim for colocado na zerá, e qualquer parte de sua carcaça cair nela, será imunda. Mas se aquela semente tivesse em água ali, curtindo, e caísse um desses animais, então seria imunda, né, até a tarde. Bom, essas são as explicações da Torá, e eu peço que o Eterno abençoe todos vocês, israelitas, gentios de corações sinceros, que o Eterno desvenda os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da Torá. E, como eu disse, deixo o meu WhatsApp, se alguém quiser falar comigo, se quer dialogar sobre qualquer um desses assuntos que eu coloquei aqui, eu estou à disposição. Porque o justo, ele não cria contenda. O justo, ele dialoga para ele poder entender. Tá bom? E principalmente quando era um ancião. Porque a palavra é clara. Todo assunto em Israel ou seja,
assuntos de família, ou seja, de palavras, ou seja, de outros assuntos, leva-se ao ancião. E o ancião dará o seu parecer. E toda aquela alma que não ouvir o ancião, todo aquele indivíduo que não ouvir o ancião, essa vida será extirpada, esse indivíduo será extirpado do meio do povo de Israel. Então, a Torá ensina nós a ser justos, ensina nós termos diálogo uns com os outros. Que o Eterno abençoe a todos. No nome bendito de Yahushua.